Pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos fazer as correções das páginas 108 a 114, tá? Os exercícios 69 a 79 e as atividades adicionais da 1 até o exercício 12. Então, vamos lá. Seu professor irá ditar uma série de palavras selecionadas do texto, você deverá escrevê-las no espaço destinados a elas na tabela abaixo, seguindo a ordem de cores verde, amarelo, azul na vertical. Então, aqui nós fizemos no Zoom, né? Todos nós preenchemos e corrigimos. Então, agora vamos para a parte de baixo aí para ver se a gente preencheu da forma correta. Nessa coluna existem duas escritas com dígrafos que se separam na divisão silábica. As palavras são, correu e alegríssimo. Nessa coluna existem três palavras escritas com dígrafos que não se separam na divisão silábica. As palavras são, questão, linha e aquilo. Essa coluna é a amarela. C. Nessa coluna, todas as palavras têm encontros vocálicos. A divisão silábica dessas palavras é Brasília, interrompeu, pensou, depois, reunião. D. Uma palavra dessa coluna tem um dígrafo e um ditongo. A palavra é interrompeu. Essa coluna é a azul. Nessa coluna existem duas palavras que têm encontro consonantal e encontro vocálico, mas não tem dígrafo. Então, preocupado e prefeito. Nessa coluna, as palavras têm encontro consonantal, mas não tem dígrafo nem encontro vocálico. Problema, grande e gravidade. Essa coluna é a verde. No texto Que Problema Difícil, existem 4 palavras escritas no diminutivo. São elas: turminha, direitinho, paradinha e cafezinho. Exercício 71. A palavra alegríssimo indica que ele está muito alegre. Pode ser substituída por felicíssimo ou alguma palavra equivalente. Exercício 72. A turminha reuniu-se. Quem praticou a ação? A turminha. Qual foi a ação? Reunir. 73. Chechel voltou para casa preocupado. Quem praticou a ação? Chechel. Qual foi a ação? Voltar. O presidente compreendeu a gravidade da situação. Quem praticou a ação? O presidente. Qual foi a ação? Compreender. 75. O ministro procurou o governador. Quem praticou a ação? O ministro. Qual foi a ação? Procurar. 76. O deputado estadual ligou para um deputado federal. Quem praticou a ação? O deputado estadual. Qual foi a ação? Ligar. Para a questão 77, siga o exemplo. A gente não acha em calendário algum. Ação, acha, verbo achar, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Quem pratica a ação? A gente. Então, exercício 77. Um padrinho de chapéu preto e uma madrinha de mangas compridas declaram ao padre. Ação, declararam. Verbo declarar, terceira pessoa do plural, pretérito perfeito do indicativo. Quem praticou a ação? Padrinho e madrinha. A ação é dirigida a quem? Ao padre. B. Os homens compraram a passagem e viajaram. Ação 1. Compraram. Verbo comprar, terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. Ação 2. Viajaram. Verbo viajar, terceira pessoa do plural, pretérito perfeito do indicativo. Quem praticou a ação 1? Os homens. Quem praticou a ação 2? Os homens. Relacionem as frases seguintes com um dos tempos verbais. Não se esqueça de grifar os verbos. Então, vamos lá. Por isso, se a gente se aplica a leitura ou escuta com atenção. Então, aqui o verbo aplica e escuta e estão no presente. Então, a letrinha A. Mas, quando a gente veio à Terra com determinada missão. Então, o verbo aí é veio e letrinha B está no pretérito.
as ideias pré-fabricadas que os outros manejam tão bem. Então, o verbo aí manejam e a letrinha A. Com o garotinho a quem chamaram Tistu. Então, o verbo chamaram, letra B. Ninguém achará no calendário algum santo com o nome Tistu. Então, letrinha C, o verbo aí é achará. 79, siga o exemplo. O menininho protestou. Então, o artigo definido, masculino e singular. Menininho, substantivo comum simples, diminutivo masculino e singular. Protestou, verbo protestar. Primeira conjugação, terceira pessoa do singular, pretérito. A. Nós lhe causamos surpresa. Então, nós, primeira pessoa do plural. Lhe, terceira pessoa do singular, causamos. Verbo causar, primeira pessoa do plural, presente do indicativo. Surpresa, substantivo comum, simples, feminino e plural. B. Os homens grandes darão um nome ao menino. Os, artigo definido, masculino e plural. Homem, substantivo comum, simples, masculino e plural. Grandes, adjetivo simples, masculino e plural. Darão, verbo dar, terceira pessoa do plural, futuro do indicativo. Artigo indefinido, masculino e singular. Nome, substantivo comum, simples, masculino e singular. Menino, substantivo comum, simples, masculino e singular. E agora nós faremos aí a correção da lenda do Irapuru. Então, exercícios aí 1 até o 12, certo? Então, exercício 1. Explique por que o texto é classificado como lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa, geralmente transmitida de geração a geração de forma oral. Na lenda misturam-se elementos históricos ou reais, cacique, índios, pássaros, com aspectos da imaginação, como a transformação da Índia em pássaro e a interferência de Tupã. 2. Destaque do texto um substantivo. Então, A. Epseno, pássaro de canto melodioso, comum de dois gêneros pretendentes. 3. O autor distingue duas características do Irapuru, cite-as. Então, 1. Pássaro de canto melodioso e 2. Depois de morto, torna-se talismã. Explique o que significa talismã, aquilo que produz um efeito sobrenatural. Em que local do Brasil o Irapuru pode ser encontrado? Na floresta amazônica. Retire do texto substantivos próprios, então, Oribici, Tupã, Sul e Brasil. 7. Observe os trechos selecionados e grife os verbos. Então, A. Para escolher uma como esposa, o jovem prometeu casar-se com aquela que tivesse melhor pontaria. Então, os verbos escolher, prometeu, casar-se, tivesse. B. As duas pretendentes aceitaram o desafio, mas somente uma acertou a flecha no alvo. Aceitaram e acertou. C. Tupã deu-lhe um canto melodioso. O verbo aí, deu. E a D, o Irapuru canta para esquecer suas mágoas. Então, os verbos cantar e esquecer. Pinte de azul, substantivo simples, e de rosa, os substantivos compostos. Então, vamos lá. Pé, azul, pontapé, rosa, carro, azul, bola, azul, raquete, azul, pardal, azul, passatempo, rosa, beija-flor, rosa, girassol, rosa e pica-pau, rosa. 9. Complete com os coletivos. Um conjunto de estrela forma uma constelação. B. Um conjunto de livros forma uma biblioteca. C. Uma porção de montanhas forma uma cordilheira. D. Um conjunto de quadros forma uma pinacoteca. E. Uma porção de ilhas forma um arquipélago
E F, uma coleção de selos, forma um álbum. 10. Recorte de jornais e revistas, 3 substantivos femininos e 3 substantivos masculinos e cole-os na coluna certa. Então, esse daqui vocês já fizeram e me enviaram. 11. Escolha 2 substantivos femininos e 2 substantivos masculinos para escrever as frases. Então, depois que vocês recortaram e colaram aqui, vocês escolheram aí os substantivos masculinos e femininos para poder escrever as frases, certo? 12. Recorte de jornais e revistas os verbos que indicam tempo no presente, que é o que acontece agora, passado, que é o que já aconteceu, e futuro, que ainda vai acontecer. Então, quem me enviou, eu já corrigi, tá bom? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham acertado tudo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.